Ramos, da All Out, que ele tem uma história incrível para contar, que eu não vou falar nada. Vem aqui, Leandro! Boa tarde. Em quase 70 países, é crime ser gay. Em 10 desses países, a punição para o crime de ser gay é a prisão perpétua ou a pena de morte. E eu acho maluco pensar na quantidade de gente que não faz ideia dessa realidade, que não sabe o que está acontecendo. Eu mesmo passei quase 30 anos sem ter essa informação, sem saber que em várias partes do mundo, pessoas estavam sendo jogadas na cadeia por serem exatamente como eu. A primeira vez que eu tive acesso a essa informação, a primeira vez que eu li essa frase dos quase 70 países, foi em 2012, quando eu recebi um e-mail parecido com esse daqui. Como vocês podem ver, esse e-mail veio de uma organização chamada All Out, que hoje, 7 anos depois, é a organização onde eu trabalho. A All Out é uma organização de mobilização em defesa dos direitos das pessoas LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, travestis e outras orientações e identidades de gênero. E a palavra-chave por trás do trabalho que a All Out faz é justamente colaboração. A colaboração foi, na verdade, a razão pela qual a All Out foi criada. Pouco antes de eu receber esse e-mail, 1 ano antes de eu receber esse e-mail. A ideia por trás da criação da All Out é que, por um lado, havia muita gente no mundo todo disposta a fazer alguma coisa pela defesa dos direitos LGBT, mas, por outro lado, faltavam plataformas para que essas pessoas pudessem se encontrar, se conectar e trabalhar juntas para fazer a mudança acontecer de fato. Então, a All Out, ela nasce para tentar preencher essa lacuna. E como é que a gente faz isso na prática? Eu costumo explicar o trabalho da All Out em 3 passos, em 3 etapas. A primeira delas é monitorando o que está acontecendo com relação aos direitos LGBT no mundo todo. Então, a gente faz isso monitorando as notícias, conversando com organizações LGBT no mundo todo, conversando com parceiros. E a gente tenta identificar situações de oportunidade ou crise nas quais uma campanha de mobilização em escala global possa fazer a diferença na proteção, na defesa dos direitos LGBT. Pode ser uma lei homofóbica que está prestes a ser aprovada, pode ser uma parada do orgulho que está sendo atacada em algum lugar. Então, quando a gente encontra essas oportunidades, e junto com os nossos parceiros locais, a gente percebe que, milhares de pessoas se mobilizando, milhares de pessoas falando a respeito disso, pode ajudar nessa situação, a gente passa para a segunda etapa, que é justamente fazer essa história chegar mais longe, fazer com que mais gente saiba do que está acontecendo e decida fazer alguma coisa a respeito. A gente faz isso por meio de petições online, por meio de e-mails, ações de redes sociais, ações de rua e uma série de outras táticas que a gente usa para, outra vez, chamar a atenção para o que está acontecendo. Uma vez que milhares de pessoas comecem a falar sobre aquele assunto, comecem a se mobilizar, comecem a se interessar, a gente consegue chegar na terceira etapa, que é chamar a atenção de quem pode fazer a coisa mudar, chamar a atenção da imprensa, chamar a atenção das autoridades e, muitas vezes, conseguir uma mudança de fato concreta. A gente fez isso, por exemplo, na Chechênia. Não sei se todo mundo aqui acompanhou essa história, mas há 2 anos, as autoridades na Chechênia, que é uma república dentro da Rússia, começaram a sequestrar e torturar homens que eles suspeitavam que eram gays. Dezenas de pessoas foram presas, torturadas, algumas assassinadas. A All Out, assim que a notícia foi divulgada, assim que começaram as primeiras histórias a respeito dessa perseguição na Chechênia,
A gente trabalhou com a Rede LGBT da Rússia, que é a maior organização russa de direitos LGBT, e com uma série de outros parceiros para chamar a atenção para o que estava acontecendo, para garantir que a história não passasse batida. Junto com parceiros, a gente conseguiu juntar mais de 1 milhão de assinaturas e a gente foi até Moscou, onde essa foto foi tirada, para entregar essas assinaturas pedindo uma investigação por parte das autoridades russas. Esse aqui é o meu colega Yuri, que foi preso nessa ação poucos minutos depois dessa foto ter sido tomada, só pelo fato da gente tentar entregar essas assinaturas para as autoridades russas. Foi uma madrugada que eu passei sem dormir, mas ele foi liberado algumas horas depois. Como parte dessa mesma campanha, considerando a brutalidade desses ataques que estavam acontecendo na Chechênia, a gente também fez uma campanha de arrecadação de recursos para conseguir tirar pessoas LGBT em risco de dentro da Chechênia e levar para outros lugares. Em poucos dias, a gente conseguiu arrecadar o suficiente para tirar dezenas de pessoas da região e levá-las para outras partes do país e do mundo. Uma história um pouco mais positiva. Ai, passou tudo. Ai, passou tudo. Está indo tudo. Volta, 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 volta. Não sei o que aconteceu. Uma história um pouco mais positiva, uma foto um pouco mais solar. Essa foto foi tirada na Parada do Orgulho da Suazilândia. A Suazilândia é um país pequenininho no sul da África, perto da África do Sul. No ano passado, e a Suazilândia é um dos quase 70 países onde ainda é crime ser gay. No ano passado, a gente recebeu um e-mail de uma organização na Suazilândia dizendo: olha, a gente sabe que é crime ser gay aqui, mas a gente quer arriscar e quer tentar pela primeira vez na história do país celebrar o orgulho LGBT aqui na Suazilândia. E a gente precisa de ajuda. A gente não sabia muito bem o que fazer, porque, bom, a gente vai ter que contar essa história, dizer para as pessoas onde é a Suazilândia, é um país pequeno, será que as pessoas vão se importar? E em poucos dias, na verdade, a gente conseguiu arrecadar todo o dinheiro necessário para realizar a primeira Parada do Orgulho. Alguns colegas foram à Suazilândia. Essa foto, inclusive, é de um dos nossos colegas. Nos dias anteriores, como era de se esperar, foram várias ameaças, a polícia dizendo que ia revogar a autorização para que o evento acontecesse, que eles não tinham percebido que era um evento LGBT. Mas, no dia do evento, dezenas de pessoas se juntaram, saíram com bandeiras, com festa, com instrumentos musicais, e a festa aconteceu. A primeira parada do orgulho LGBT da Suazilândia, feita a centenas de mãos e doações de centenas de pessoas no mundo todo. Um exemplo mais próximo da gente. Acredito que todo mundo tenha acompanhado a discussão no Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a discriminação contra pessoas LGBT deve ser considerada crime no Brasil. Quando essa discussão começou, no meio do ano passado, a gente lançou uma campanha que tinha como objetivo não só apoiar a decisão que podia ser tomada pelo STF, mas também mostrar que a discriminação contra pessoas LGBT no Brasil era um problema real, que precisava ser combatido. Uma das ações que a gente fez dentro dessa campanha foi mandar um e-mail para a nossa rede, aquela rede que eu mostrei no começo, pedindo relatos de pessoas LGBT ou não, relatos de discriminação motivada por orientação sexual ou identidade de gênero que as pessoas tivessem vivido ou presenciado. Em 24 horas, a gente recebeu mais de 600 relatos. A gente teve que fechar o formulário porque a gente não tinha condição de continuar monitorando as histórias que estavam chegando. E eram todo tipo de história. Desde gente sendo atacada na rua, gente sendo atacada na escola, gente sendo atacada pela própria família, logo depois de sair do armário. Com essas histórias, a gente produziu um vídeo com os nossos parceiros do Quebrando o Tabu, que conseguiu mais de 1 milhão de visualizações. A gente também, junto com o Quebrando o Tabu, criou uma hashtag, que foi a hashtag #ECrimeSim, que eu imagino que alguns de vocês tenham visto, e botamos essa hashtag no mundo. O vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações, a campanha teve mais de 750 mil assinaturas, que a gente foi até Brasília entregar no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, alguns dias antes da votação. O resultado dessa história, eu imagino que todo mundo
já saiba. Essa foto foi lá em Brasília, numa das muitas idas ao STF que a gente teve que fazer durante esse processo. Bom, vocês podem me perguntar, tá, bacana que vocês criaram uma organização para que as pessoas possam se envolver, o que eu posso fazer? Como eu disse antes, a colaboração ela é a principal razão de ser da All Out. Quando a gente criou a All Out, parecia uma grande sacada, mas na verdade não tem nada de revolucionário, né? É óbvio que a colaboração ela é fundamental, ela é um mecanismo central para defender direitos. Se vocês me perguntam o que eu posso fazer, eu tenho algumas alternativas para todos os gostos. A minha primeira sugestão é que vocês participem de ações como as ações que a All Out propõe. Assinem uma petição, façam uma doação, compartilhem com as pessoas que conhecem, participem de alguma ação de rua. Eu acho que essa é uma boa forma de se envolver. Se você tem mais tempo e mais disposição e você não quer ficar só na frente do computador, a minha recomendação é que a gente procure organizações incríveis que estão por todo o país fazendo um trabalho muito importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Casa 1 ou a Casa Florescer, que oferecem acolhimento a pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade. A gente tem outras iniciativas como as Mães pela Diversidade, que são um grupo de acolhimento de mães e pais de pessoas LGBT. A gente tem organizações como a Todes ou a Vote LGBT, ou seja, tem organização de todo jeito, fazendo todo tipo de ação, em muitos casos, organizações que precisam de ajuda, que precisam de apoio voluntário, que precisam de mais gente querendo participar. Agora, se vocês têm menos disposição ou menos tempo para se envolver, a minha recomendação é que a gente comece mudando os lugares que a gente ocupa, que a gente comece questionando aquela piadinha homofóbica no grupo da família do WhatsApp, que a gente repense aquela opinião transfóbica que a gente tem, que a gente guarda, que a gente não expressa, que a gente tente começar a transformar os espaços onde a gente está e tirar a LGBTfobia desses lugares, seja a escola, seja a igreja, seja o ambiente de trabalho. Esse é o meu convite, essa é a minha proposta e o meu pedido para vocês. Obrigado. E aí, gente? Falou bem. Obrigado. Quem quer fazer uma pergunta para o Leandro Solá? Não enxergo de óculos. Aqui, tá. Vamos fazer uma lá também, daí acabou. Na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário, porque assim, eu tenho 2 filhos pequenos também, e é muito importante a gente já educar os nossos filhos também com esse pensamento, né? Tirar essa visão, né? Que os mais velhos, eu tenho também na minha casa meu pai que não aceita, enfim, tem toda uma visão homofóbica, e eu tento desconstruir isso nele. E é muito difícil, então eu passo essa construção para os meus filhos, então isso que é muito importante. Só um comentário. Obrigada. Ó, vou jogar. Obrigada. É Leandro, né? Leandro, eu queria que você me explicasse um pouco mais na prática. Desculpa, meu nome é Ingrid. Eu também faço parte de uma casa chamada Neon Cunha, que está sendo construída em São Bernardo. Eu queria que você me explicasse na prática como vocês fazem para arrecadação e para motivação geral, porque é muito difícil, principalmente na atual conjuntura política do país, quando a gente vai falar de LGBT. A plenária, a arrecadação de grana mesmo com a política em si, com o parlamento, enfim. E com as demais ONGs ou com pedido na internet, a gente está aberto uma campanha para construir, de fato, a casa, porque a casa ainda não saiu do papel, ainda não está na parte física, exatamente por essa dificuldade. E aí você falou que conseguiu dinheiro, conseguiu tal. Eu queria que você me explicasse, na prática, como que vocês conseguem com mais facilidade isso. Porque, para a região de São Paulo, eu entendo que é mais fácil, mas eu estou no ABC,
que é muito difícil, distante da cidade, desconhecido pela parte cultural, enfim, né? Muito, muito longe. E a casa está lá. A gente já tem 1 ano, vai fazer 1 ano em dezembro, que a gente já abriu o projeto, mas não consegue ir para a prática porque não tem dinheiro. Bom, no caso da All Out, hoje, 60% do nosso orçamento vem de pequenas doações de membros, de pessoas que participam das petições. Esse é o mecanismo central, né, do funcionamento da organização. Você assina uma petição ou participa de alguma ação e depois você recebe pedidos de doação em alguns momentos ao longo do ano. 60% do nosso orçamento vem dessa forma. Eu acho que a All Out teve a sorte de adotar esse mecanismo há um tempo já e de ter anos e anos para poder desenvolver esse mecanismo. E outra, o fato de ser uma organização internacional, eu acho que o ponto que você coloca, que está tudo muito concentrado em São Paulo, é totalmente verdade. Para a gente, hoje, a maior parte desse recurso vem de fora do Brasil. Ele vem da Europa, vem dos Estados Unidos, de doações de pessoas físicas, mas de fora do Brasil. No Brasil, a gente ainda está engatinhando nesse processo. É muito difícil, realmente. Agora, existem iniciativas que eu acho bem surpreendentes, apontando um outro caminho. Acho que o próprio exemplo da Casa 1, que conseguiu criar uma campanha com todos os elementos de uma ótima campanha de mobilização para arrecadar recursos a partir de uma campanha de crowdfunding, né, de arrecadação coletiva, financiamento coletivo, é um ótimo exemplo. E foi uma coisa meio inesperada, eu acho que até para o próprio pessoal da Casa 1, que tantos brasileiros, tantas pessoas no Brasil se interessassem em doar. Acho que a gente ainda está engatinhando. Eu acho que a gente pode trocar algumas ideias. Parte do dinheiro que a All Out arrecada hoje é justamente para apoiar pequenas iniciativas no mundo todo. Então, por exemplo, o caso da Suazilândia. Foi uma campanha de arrecadação que o dinheiro foi para a organização local poder fazer aquele evento acontecer. Então, eu acho que, de repente, na sequência, a gente pode trocar um pouquinho mais. Obrigada. Eu que agradeço. Gratidão de novo. Come on.